Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Viking de Óculos. Hoje nós vamos conversar com o professor Rashid, que tem uma história muito interessante sobre a vara de família, sobre a alienação parental e sobre como tem funcionado esse sistema relacionado a gênero e como o homem tem sido muito discriminado em órgãos públicos como o Ministério Público, o Conselho Tutelar e na sociedade como um todo. Rashid, eu gostaria que você se apresentasse primeiramente. Tudo bem, Viking? É um prazer estar aqui com você e agradecendo a estar ajudando esse movimento, tanto que defende as crianças, né? Então é importantíssimo isso, né? Porque quem mais sofre é a criança. Bem, eu sou professor da escola técnica e já há algum tempo eu trabalho e desenvolvo projetos da área de meio ambiente. Fiz a especialização, o mestrado, o doutorado nessa área, contribuí com grandes projetos como a licença ambiental de Angra 3, né? Projetos de tratamento e saneamento em várias empresas. Então, tive um período da minha vida que eu só trabalhei, né? Só desenvolvi academia, estudos, até começar, né, essa minha grande saga aí dentro da vara de família, tentando a guarda dos meus filhos. Ok, vamos começar do início para a gente construir uma ordem cronológica. Você foi casado, foi uma relação casual, como que seu filho veio ao mundo? Foi uma relação casual, né? Começou um namoro e logo no início houve a gravidez. E um problema sério, né? Porque a gravidez ela era de gêmeos e no quarto mês houve a falta do desenvolvimento de um dos fetos e com isso passou a ser uma gravidez de risco. E sendo uma gravidez de risco, né? Ficou sendo tratada lá na UERJ, né? Que é um local onde eu fui nomeado muitos anos, né? Fui muita pesquisa e desenvolvimento ali. E o setor me auxiliou muito, né? Onde ela foi tratada, onde ela recebeu todos os cuidados e conseguiu ter nessa gravidez de risco, né, um parto que logo depois, por essa dificuldade, aparentou que ela ficou com uma depressão pós-parto, né? Quanto tempo durou a sua relação, Rashid? Do tempo que você a conheceu, até ela engravidar e vocês finalmente se separarem? A relação, né, ela durou do início da gestação até os 3 primeiros meses de vida do nosso segundo filho, né, que um nasceu no início de 2008 e o outro em meados de 2009. Então, 4 meses depois, né, mais ou menos no mês de novembro, né, ela se sentiu muito chateada em morar em Jacarepaguá, onde eu morava, e retornou com as crianças para casa da mãe dela, né, que era no centro da cidade, ali na região da Lapa. Ela retornou para a casa da mãe dela com as 2 crianças, né? Porque até esse momento eu não tinha o conhecimento das leis da vara de família, que eu poderia pedir uma guarda compartilhada, ficar 15 dias com a criança, dividir a criação. A gente teve sempre essa cultura de que mãe é mãe, só ela tem o direito da guarda unilateral, e hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Eu poderia ter lutado por isso, mas não aconteceu. Ela ficou com a guarda das crianças e em 2012 eu recebi uma primeira denúncia dos vizinhos, porque eu não residia ali na redondeza, né, ali do centro, né, não mais. A gente no início morava no meu apartamento no bairro de Fátima, aí eu vendi o apartamento que era pequeno para ir para uma casa maior em Jacarepaguá, e eu não convivia o dia a dia, né, da família dela no prédio, mas os vizinhos sim. Então os vizinhos eles fizeram uma denúncia ao Conselho Tutelar em 2012 de maus tratos,
que eu não fiquei sabendo, né? Eu não fiquei sabendo dessa denúncia, que estaria no Conselho Tutelar. Um dia, o vizinho me abordou na visita, que eu era muito presente, né? Eu pegava as crianças praticamente todos os fins de semana, fim de ano, férias, feriadão, eu sempre fiquei muito tempo com eles, né? Todo mundo me conhece aí andando com os dois para todo lado, né? Então um vizinho me abordou e falou que haviam, né, várias ocorrências de briga, né, dentro da família e agressões às crianças, e eu me encaminhei ao Conselho Tutelar e chegando lá disseram que não tinha nada, né? Isso em 2012. O vizinho que estava insistindo muito me acompanhou até a DECAV, então chegamos lá na delegacia de crimes contra a criança, né? Na DECAV, fizemos o RO, ele se transformou em uma ação criminal de maus tratos, né, que na realidade não é de vara criminal, né, é da vara especial, e incrível que pareça, todas essas agressões foram graves, mas nunca foram para a vara criminal, sempre foram para a vara especial, né? Então lá na vara especial nos encaminharam para psicóloga, né? Chegamos lá, logo imediatamente foi uma coisa incrível, né? A juíza e o promotor público começaram a me agredir verbalmente, né? Dizer que eu não poderia ter feito aquilo, que era um absurdo o homem ser violento, etc, etc. Depois de mais de 15 minutos de orientação para eu não me comportar assim, né? De forma muito veemente, eu cheguei e disse, olha, eu que estou representando as vítimas, a agressora é a genitora, não sou eu. Então percebi que não deve ter havido nenhuma leitura prévia do processo. Eles nem leram quem era, o que era o caso. Eu cheguei, já foram me acusando. Aí quando eu falei o que houve, né? Eu falei o que houve, aí o promotor público, né? Ele disse, né? Olha, mas isso aí não é de grande gravidade, né? Porque eu falei, a criança apareceu com graves feridas em todo o corpo, uma pessoa muito reconhecida no mundo religioso, né? O bispo Fred Vox, ele estava me acompanhando, sempre quis ser testemunha, mas nunca tive a oportunidade de chamar em testemunha. Ele chegou, tirou foto das condições que estava a criança, né? Que estava o meu filho mais novo, tirou foto, eu peguei essas fotos, levei para a audiência, e quando o Ministério Público falou, mas você está falando que ele está com uma dermatite, isso aí não é caso para crime, né? Ele tem uma dermatite. Quando eu mostrei as fotos, aí eles ficaram abalados, né? Que realmente eram feridas muito graves, e nessa questão disseram, realmente vocês devem estar abalados psicologicamente. Encaminhou eu e ela para a psicóloga do fórum. Aí o fechamento dessa conciliação foi eu e ela ir para o psicólogo para poder evitar novas agressões. Então foi o que aconteceu na primeira ação criminal de 5, né? A primeira de 5. Você teria essas fotos para mostrar pra gente, Rachid? Tenho, né? Eu não sei se aqui com a câmera. A gente pode ir depois. Depois postar ela. Então isso aqui, eu vou colocar na câmera para vocês, foi a mãe da criança que fez. O que o vizinho me falou é que ela estava agredindo muito gravemente, né? A mãe dela não estava morando ali, que elas brigaram e ela foi morar com o filho. E eu, quando cheguei lá exigindo a criança para eu poder levar para visita, ela não queria deixar, né? Aí eu fui essa primeira vez no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ligou para ela, dizendo que ela tinha que deixar eu pegar as crianças. Quando eu peguei os dois, o mais novo estava nessa situação. Entendi. Estava nessa situação. Eu nunca posso dizer que eu presenciei, né, alguma agressão grave.
Eu até presenciei uma vez que eu cheguei em casa, ela agredindo o meu menino mais velho, né? Mas imediatamente eu botei ele no colo para ele parar de chorar e ela falou que estava nervosa e eu na época entendia que era aquela depressão pós-parto, né? Um tempo depois que ela foi embora, minha prima falou, né, que ela não dava mamar para o meu filho mais velho enquanto eu não chegasse, né? Porque ela não queria amamentar, não queria. Né? Então ela dizia que eu gostava mais da criança do que dela. Foi o que minha prima falou. Poxa, minha Seu prima. Filho. Falei para minha prima, pô, por que você não me avisou na época? Não, são marido e mulher, né? Agora que separou, é que ela chegou a falar, a contar. Então ele sofreu forte inanição no início dos 2 primeiros meses até eu começar a usar a mamadeira, né? Mas ele sofreu inanição por que razão? Porque ela não queria amamentar durante o dia todo, ela só amamentava quando eu chegava à noite. Então ela deixava a criança com fome o dia inteiro para amamentar só na hora que você estava em casa? A hora que eu estava em casa foi o que ela relatou para a minha prima. É o que eu sempre vou dizer. Eu nunca vi nenhuma das agressões, sempre foram denúncia dos vizinhos e no caso da minha prima que me contou esse caso anos depois, né? Que durante o período que ele... os primeiros meses de vida, eu não sabia que ele era tão magrinho assim, porque não mamava, né? Aí eu achei que a mamadeira iria complementar, aí ele ficou bem gordinho, né? Mas era por falta do uso do peito, porque ela se recusava, porque ela achava que eu gostava mais da criança do que dela. Foi o que ela relatou para minha prima. Entendi. E houve algum tipo de alienação parental que ela fazia contra você? Porque você relatou que você conseguia ser até bastante presente, né? Mas a gente sabe que a alienação parental ela tem muitas facetas. Às vezes a mãe deixa que o pai tenha contato com o filho, mas ela faz uma verdadeira lavagem cerebral, né? Campanhas de vilanização contra o pai para a criança. Houve algum episódio desse tipo que você soube através de terceiros ou do seu próprio filho, que ela falava mal de você para as crianças? Várias vezes. Toda vez que eu pegava as crianças, o mais velho, por exemplo, que sempre foi muito comunicativo, ele sempre falava com ar de deboche, né? Que ele sempre foi um garoto muito engraçado, comunicativo, né? As coisas que ela falava de mim, né? Canalha, seu pai faz suruba gay, ele vai em lugares que só tem gays e faz suruba gay, né? E me perguntou até o que era isso, né? Aí eu falei para ele, não, isso aí não é nada demais, porque existem pessoas, né, que têm outra orientação sexual, só que no caso do seu pai não, porque seu pai é hétero, mas é normal existirem, né? Eu nem quis usar isso como uma ofensa, né? Até porque não é, né? Só que não era a minha realidade. E na cabeça da criança poderia se tornar algo imoral, né? Uma dessas atitudes, além de outras coisas que ele contava que ela falava a meu respeito, né? Então a alienação ocorria através dessas formas de tentar me desmoralizar perante as crianças, que eram bem pequenas, né? E isso saiu da boca do seu próprio filho? Dele, sempre. Qual a idade que ele tinha nessa época? Logo que houve a separação, que ela saiu de casa, né? Que dizia que era por motivos que estava se aborrecendo ali, mas depois os vizinhos me contaram que ela brigava muito com os vizinhos, ela se irritava com as crianças dos vizinhos que brincavam na porta, atirava pedra nas crianças dos vizinhos, atirava pedra no cachorrinho do vizinho, que ela dizia que o cachorro ficava latindo, andava ali no condomínio e latia debaixo da janela. Então, esse atrito com os vizinhos já estava muito grave, né? Poderia chegar a um ponto de haver agressão mútua entre ela e os vizinhos, então ela decidiu sair dali exatamente por esse motivo, porque nós não tivemos nenhuma discussão, nem nenhuma briga grave até esse momento, né? A primeira denúncia foi feita pelos vizinhos, correto? Sim.
Todas elas. Todas elas? Todas elas. Daí em diante, o que Todas aconteceu? Quais foram as etapas do processo? Aí nesse primeiro processo eu fui tratado assim, né? Lá na conciliação nos mandaram para o setor de psicologia, né? Para a gente ser orientado pela psicóloga para fazer tratamento. Então essa foi a primeira ocorrência. No segundo momento, né? Na segunda ação judicial criminal, né? Que também foi para a vara especial, né? Para a Câmara Especial. Outro vizinho, né? Denunciou que ela teria batido na cabeça da criança e ele bateu com a cabeça, com o rosto na parede e furou o olho, né? Então ele estava gritando muito que o olho dele estava furado, estava doendo, tanto que no dia da visita que eu peguei eles, eu vi que ele estava com realmente uma ferida na vista, né? E ela me disse que quem bateu nele foi o meu filho mais velho. Né? O meu filho mais velho ficou assim meio assustado, né? Sem falar nada, mas ele não desmentiu, né? Então eu levei as crianças e não fiz nada naquele momento. Mais um mês ou dois depois, o vizinho me disse que tinha sido ela, porque a janela dele era um pouco acima e bem frontal à janela do apartamento dela, né? Então ele tinha uma visão muito ampla do que acontecia dentro do apartamento, né? Porque o maior ambiente era a sala, né? Um ambiente de convívio, né? Então ele assistia, dizia ele e todos os outros vizinhos, todos, que os gritos, o barulho de agressão com as crianças, TV e som alto durante a madrugada, muitas vezes até 3 horas da manhã, eram muito frequentes, né? Eram muito frequentes. Isso eles sempre falaram. E entre as agressões mais graves, houve essa da vista dele, né? Que foi o segundo RO que levou a essa questão, e uma outra que já foi com o filho mais velho, em que ela teria dado um chute na boca dele de ter quebrado um dente, né? Que eu também encaminhei a delegacia, virou RO, foi para ação especial, e nesse momento nós fomos à mediação, né? Então, na mediação é um processo mais longo, que na mediação você faz vários encontros, esses encontros são demorados, como se fosse uma terapia, e no final dessa mediação, a mediadora nos fez, que não é obrigatório, eu não sabia que era obrigatório, que não é obrigatório, eu assinei um acordo que ela dizia que ia passar a tratar bem a criança, passar a tratar bem os problemas que a criança tinha da dermatite, né, que sempre infeccionava, o do mais velho que sempre teve problemas de humor, né, de agressividade, por causa que também recebia agressividade. Então foi assinada uma mediação, aí pela terceira, né, ação judicial, foi assinada uma mediação, e eu saí dali na esperança que dessa vez iria melhorar, não haveriam mais casos de agressão, né? Até o quarto episódio, né? Que no quarto episódio o menino, o mais velho, ele grita muito, né? Porque houve uma tentativa de estrangulamento, né? E ele, como sempre foi agredido, ele sempre teve a mania de esconder facas pela casa para poder se defender. Aí ele pegou uma faca, se defendeu, os vizinhos chamaram de novo, mais uma vez, todas essas denúncias, algumas foram informadas para mim e várias foram informadas ao Conselho Tutelar. Pelos vizinhos? Pelos vizinhos. De 2012 a 2018, foram várias vezes informadas ao Conselho Tutelar. Nessa agressão, a conselheira foi chamada com urgência, ela chegou no apartamento e ele ainda estava de pé, em punho com a faca.
né? Que ele não queria mais largar a faca para não ser mais agredido. Então a conselheira chegou lá, conversou com ele, conseguiu desarmá-lo e pediu a ela, né? Né, foi feito um procedimento com ela, para ela ser encaminhada para o tratamento psiquiátrico e ele também. Né? Então ele foi para o tratamento psiquiátrico, passou a tomar um remédio infantil de calmante, e ela foi para o tratamento psiquiátrico, né? Tomar doses mais fortes, né? de medicação, né? por essa mudança repentina de humor, né? Que ela tinha várias vezes. Então o Conselho Tutelar mais uma vez foi chamado, chegou lá, houve essa ocorrência, me informaram, eu entrei com a ação judicial, né? com o RO e depois a ação criminal, né? Pela quarta vez. Enquanto essa ação criminal estava em curso, né? Aconteceu uma quinta ocorrência em que eu fui informado. Mas como eu estou dizendo, muitas vezes, mais do que eu fiquei sabendo, foram para o Conselho Tutelar. Eu só era informado quando um vizinho me encontrava no corredor quando eu ia buscar a criança e ele fazia questão de me informar. Aí eu levava a DECAV e abria um novo RO. Então, depois desse quarta ocorrência, aí veio a quinta ocorrência, que eu fiquei sabendo. A quinta ocorrência que eu fiquei sabendo, que a vizinha já havia pego o meu telefone e me ligou, foi numa ocorrência onde os vizinhos começaram a gritar, porque ela pegou o meu filho mais velho e tentou jogar da janela. Tentativa de homicídio. Homicídio. Não, todas são, né? Que uma criança com menos de 20 quilos, você der uma pancada, fizer uma agressão, ela a qualquer momento pode morrer, pode vir a óbito, porque apesar dela, além dela ser uma pessoa violenta e muito forte, praticou jiu-jitsu muitos anos, né? O mestre de jiu-jitsu falou que não queria mais ela lá, porque ela tinha problemas com os vizinhos, né? Ela agredia os vizinhos, né? Então não é permitido, né? Nas artes marciais você usar aí o esporte para agredir pessoas, né? Então ela foi convidada a se retirar, né? E com essa força, com essa violência, você pode levar a óbito uma criança com menos de 20 quilos. Facilmente. Até porque eles eram muito desnutridos, né? Quando eu cheguei em casa, eu peguei o laudo do médico, que o mais novo então estava muito desnutrido, né? Então facilmente poderia vir a óbito. Então nessa quinta ocorrência que eu fui informado, né? Que sempre somos o último a saber. Sim. Então que eu fui informado, na quinta que eu fui informado, ela havia tentado, né? Agredi-lo e próximo à janela, ou talvez tentado arremessar, ou ele subiu na janela e ameaçou a se jogar, e os vizinhos chamaram a PM, chamaram a polícia. A guarnição do 5º Batalhão adentrou ao prédio, chegou no apartamento, bateram, né? Conforme bateram e ela abriu a porta, né? O menino já estava fora da janela, já estava em pé ao lado da janela, é o que os PMs relatam, né? O BO que eu fui buscar no 5º Batalhão, eles relatam que a criança não estava debruçada na janela, claro, né? O tempo até abrir a porta, a situação se reverteu e ela ainda acusou os PMs que eles estavam armados assustando a criança. Né? Ainda enquadrou eles, olha, eu vou na delegacia dizer que vocês vieram aqui assustar meu filho. Aí eles se recolheram, né? Foram embora, e o muito excelente profissional, o porteiro do prédio, exigiu que eles relatassem no livro do prédio. Então tem a cópia do livro do prédio sobre a ocorrência, que eles chegaram lá porque os vizinhos chamaram pela tentativa de jogar a criança da janela. Né? Então isso está colocado no livro do prédio,
E no BOPM está lá eles dizendo que chegaram lá pelo motivo dessa ocorrência. Mas, quando eles chegaram lá, a criança não estava mais debruçada na janela, né? Porque eles bateram na porta, falaram que era a polícia, né? Então reverteu a situação, graças a Deus, mais uma vez. Então, essa quinta ocorrência, que aconteceu no final de 2018. Né? Então, ao final de 2018, houve essa ocorrência, eu novamente abri um RO, né? Informei o fato, né? Para o processo, né? Mais uma vez andar durante um ano, né? Mais uma vez percorrer até a vara de... Isso para se juntar com o quarto evento, que também ainda não tinha ido a nenhuma decisão. Né? Então, nesse quinto evento, né? Nessa quinta ação judicial da Vara Especial Criminal, né? Nessa quinta aí, enquanto eu estava desenrolando e fui procurar uma testemunha no prédio, né? Perguntei, foram as pessoas que chamaram a polícia, aí foram me informar qual foi a pessoa que foi chamada a polícia, aí eu fui surpreendido. Nesse momento eu fui surpreendido. Pelo quê? Um dos vizinhos chegou até mim e falou, olha só, eu queria lhe passar um vídeo que eu filmei da portaria do prédio, que aqui a portaria do prédio tem uma câmera que filma a entrada do prédio, e eu gravei do meu celular a imagem de uma ocorrência que houve na portaria. Né? Por eu saber que ela é uma pessoa muito violenta e eu ver a ação dela violenta na portaria, eu comecei a filmar, né? Que às vezes a pessoa tem de vez em quando, olhar as câmeras do prédio, né? Hoje em dia, né, a segurança é tão deficitária, né? As pessoas às vezes olham assim. Ele disse que foi surpreendido vendo uma agressão e começou a filmar com o celular dele a imagem. E viu o que aconteceu e depois perguntou a outro vizinho que estava lá embaixo o que havia ocorrido. E o vizinho relatou para ele que viu, né, que ela pegou o meu filho mais novo, né, enquadrou ele por algum motivo, alguma discórdia, né, naquele momento ali no relacionamento genitora e a criança. Ele ficou acuado na parede e ela deu um golpe na cabeça dele, né, que o vizinho que relatou disse que foi com tanta violência que a cabeça da criança explodiu na parede. Quer dizer, fez um barulho, né, muito agudo, né, na parede, e imediatamente ela desmaiou. Antes do meu filho cair no chão, ela já havia guarnecido ele pelos cabelos e arrastou até o elevador. Esse é o vídeo que você tem? Esse é o vídeo que eu tenho. Então, quando eu recebi esse vídeo, aí eu fui para o Conselho Tutelar com toda a... Não era mais um vizinho declarando, não era mais uma história que eu ouvia de alguém ou das próprias crianças, né? Que criança você nunca vai saber se está falando a verdade ou não, né? Eu sempre recebi relatos e andei com relatos de adultos, vizinhos que se revezavam nos 5 ocorrências diferentes. Não era o mesmo vizinho. Pô, esse vizinho é chato. Toda vez... Não. Era um vizinho, outro vizinho, e muitas vezes do mesmo apartamento, porque os vizinhos não ficavam um ano, o inquilino não ficava um ano. Se mudava do prédio. O novo vizinho que ia para aquele apartamento, assistia as mesmas coisas, fazia a mesma denúncia. Aí estão todas elas no livro do prédio, livro de ocorrências do prédio, e 5 delas eu levei à justiça. Só que nessa última, a ocorrência do final do ano 2018, e o vídeo dessa outra ocorrência que foi no início de 2018. Né? Então, na realidade, não foram nem 5 ocorrências que eu recebi, foram 6. Então, foram 6 vezes, né, que eu fiquei sabendo desses relatos. Aí eu fui com
com toda a força para o Conselho Tutelar, com esse vídeo, né, no meu aparelho celular. Chegando no Conselho Tutelar, mais uma vez fui recebido de uma forma retrátil, né? Não quiseram me atender na portaria, disseram que eu olhei aqui no computador, não tem procedimento nenhum dessa pessoa, dessas crianças, nem desse endereço. Nisso eu falei, olha, eu quero falar com o conselheiro de qualquer forma, né? Porque eu estou aqui com um vídeo, já sei que várias vezes reclamaram aqui no Conselho Tutelar e vocês não estão registrando. Aí o conselheiro que estava presente no dia ouviu, né? Falou comigo que iria dar uma olhada no procedimento, que não poderia me mostrar o procedimento, não pode mostrar para ninguém o procedimento, eles só podem encaminhar se a justiça pedir para a justiça. Nem na justiça, quando o processo foi para o município que eu moro, para ser analisado pelo MP, no processo que tenho hoje de pedido de guarda, eu não pude ver esse processo, né, do Conselho Tutelar, e ele me falou, olha, tem aqui realmente sobre essas crianças, sobre essa genitora, desse endereço, um procedimento nosso aqui em curso desde 2012 com mais de 100 páginas. Impressionante. Então esse conselheiro me revelou que aquela alienação parental, que aquelas denúncias de agressões era somente a ponta do iceberg. Tinham mais de 100 páginas do que foi denunciado. Mais de 100 páginas. Aí ele diz, quem cuida desse processo é outra conselheira, que o plantão dela é segunda-feira. Aí na segunda-feira eu retornei lá, cheguei lá já com as crianças, que eu já tinha recolhido as crianças da genitora e não devolvi mais. Cheguei lá no Conselho Tutelar, falei para a conselheira o que havia acontecido, que eu já estava com um vídeo, que eu passei esse vídeo para outros especialistas, né? Advogado, pessoas que trabalham com movimento de defesa de criança. Esse vídeo foi colocado na internet e já estava naquela semana com mais de 2.000 visualizações. Então, com essa pressão, né, de mídia social, eu fui atendido. Porque não queriam me atender, nem da primeira vez e nem daquela vez. Aí quando eu falei isso, aí ela disse, então o senhor aguarda. Aí me chamou, sentou comigo, com o procedimento na minha frente, ela começou a olhar o procedimento e disse que no primeiro procedimento que os vizinhos fizeram a acusação e ela foi chamada lá, ela disse que não fazia nenhuma agressão com a criança, que quem fazia era eu. Pediu uma medida protetiva e o Conselho Tutelar deu, sem nunca me chamar para nenhum esclarecimento. Então, uma coisa impressionante, para ela se defender, ela dizia, quem agredia era eu, eles ofereceram uma medida protetiva, ela aceitou, houve uma medida protetiva que foi para a delegacia, né? O juiz de plantão deu, né? Ela falou que houve. E eu continuei fazendo visita todos os fins de semana. Então, uma coisa realmente absurda. Eu não sabendo, né, como eu vou repetir sempre, eu sou sempre o último a saber, nós, né, somos sempre os últimos a saber, houve uma medida protetiva e eu continuei pegando as crianças todo fim de semana. Aquilo ali foi só usado como argumento para dizer que a agressora não era ela. Então, tinha essa medida protetiva dentro do processo do Conselho Tutelar. Nunca fui chamado para dar alguma ação argumentativa no processo do Conselho Tutelar, nunca foi chamado, e a confirmação de todos, né, até da genitora, que eu pegava a criança sempre em todas as visitas. Então, como houve uma agressão minha, como houve uma medida protetiva, se ela me deixou continuar pegando as crianças, que isso foi em 2012, essa primeira denúncia no Conselho Tutelar, essa medida protetiva foi em 2012,
Como de 2012 até 2018 eu pegava nas visitas e nunca fui questionado. Quer dizer, ela implantou uma mentira naquele processo, recebeu de outros vizinhos várias outras denúncias, são mais de 100 páginas. Né? Ela falou, aqui nós temos mais de 100 páginas. Ela já foi encaminhada para tratamento psiquiátrico. Ela já faz uso, ela vem aqui e nos mostra que já faz uso de, de remédios terapêuticos, né? Psiquiátricos. Eu falei, poxa, e com todas essas evidências, nunca me chamaram para vir aqui argumentar? Ah, e a conselheira me deu essa informação, né? Ela disse que você era um pai que desapareceu, que ela nunca mais conseguiu seu contato. Ué, mas era só vocês investigarem, perguntar no prédio. Muita gente no prédio, porteiro, sabe que eu pego as crianças todo fim de semana, né? E existe uma pensão judicial que é descontada no meu contra-cheque. Então, como ela não tem contato comigo? É impressionante, existe uma disparidade de tratamento muito grande. A gente tem acompanhado aí nas redes sociais, expõe bastante aqui no canal também, que a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de falsas acusações, né? E a Lei Maria da Penha sendo usada para praticar alienação parental. E o que é mais curioso é que a mulher consegue suspender a visitação, expulsar o homem de casa como medida protetiva, sem nenhum tipo de evidência. A palavra da mulher vale como prova. E a gente tem notado nesse e inúmeros outros casos que o homem, com provas, vídeos, gravação, denúncia de vizinhos, ainda assim ele não consegue ter a guarda do filho, que seria uma medida cautelar para proteger a criança da violência que ela tem sofrido, né? E isso é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa. Tem um caso muito digno de nota, além do caso do garoto Juan, que infelizmente acabou morto, teve seu pênis mutilado. E tem um caso também que é até parecido com o do Rashid, que saiu no documentário argentino Apagando o Papai, que a criança sofreu traumatismo craniano, a mãe havia agredido a cabeça da criança com um pedaço de pau. Os médicos haviam lá colocado no laudo que a criança disse que era agredida, e o pai já estava numa batalha infernal e duradoura para tentar ver o filho, né? Estava sendo alienado parentalmente. E o pai, depois de ter esse laudo médico, ele pensou, bom, agora as autoridades irão me ouvir. Chegou no dia da audiência, a criança com um traumatismo craniano. O que o juiz fez? Ele deu uma medida protetiva para a mulher contra o homem, mesmo com o laudo médico, com a criança ferida. Então isso que está acontecendo é uma verdadeira abominação jurídica, e eu seria ousado a ponto de dizer que é uma verdadeira máfia. O Conselho Tutelar virou uma máfia criminosa que não protege os interesses do menor, não protege os interesses da criança, e virou um órgão para defender mães, né? Não apenas aquelas que precisam, que também temos que confessar que muitas mães de fato precisam, né, da lei. Essas que sofrem mais porque estão vendo outras usarem isso indevidamente, e amanhã, ela, quando for precisar, podem até desconfiar que é mentira também, né? Até desconfiar. E virou um órgão de proteção indiscriminada à mulher, porque eles não averiguam. A mulher chega no Conselho Tutelar, sendo vítima, ela é atendida, que bom, mas quando não é, ela também é atendida. E o pai não tem vez para poder argumentar. Muitas vezes ele nem é chamado. Não pude. Na primeira vez que estive lá, em 2012, que me disseram que havia, eles disseram que não tinha nada. E nessa última vez, a portaria também, a atendente, disse que não tinha nada. É que eu insisti muito, e um conselheiro desceu da sala dele, ouvindo a minha... eu gritando, né, que teriam que me atender. Ele veio, pediu para eu falar o nome das crianças, da genitora. Ele foi lá dentro, pegou o procedimento, olhou e disse, olha, realmente, aqui tem um procedimento com mais de 100 páginas. Aí que eu cheguei no outro dia, no dia da plantão da conselheira que cuidava do caso, e falei para ela, não adianta você me dizer que não existe, porque eu já fiquei sabendo que existe um procedimento com mais de 100 páginas. E o curioso, Rashid, é que é uma impunidade tremenda que a gente vê, tanto no seu caso, mas casos de mulheres que fizeram acusação falsa de estupro de vulnerável, depois que fica provado irrefutavelmente que foi uma denunciação caluniosa,
A guarda não é revertida em muitos casos. Eles enviam uma criminosa, porque você alegar que um pai que ama, que cuida, está abusando sexualmente de uma criança é um crime gravíssimo. E eles enviam a mulher para fazer uma sessão com o psicólogo. Então é uma impunidade estarrecedora. E a impunidade ela é mãe da criminalidade e mãe da reincidência. Uma mulher faz isso, ela vê que não é punida, aquilo é um incentivo para que ela continue a abusar mais. Ela só foi aumentando os níveis de agressividade, porque ela chegava na justiça, recebia orientações para não ser acusada e para ela mesma acusar. Ela realmente foi... Só recebeu vantagem. Na terceira ação, que eu fiz a criminal e fui à vara de família pedir a guarda, né? Nessa, mesmo não tendo ainda um resultado na ação criminal, eu fui à vara de família para pedir a guarda, foi algo assim sui generis, porque eu informei aquelas ocorrências, eu informei que estava vendo que eu necessitava de cuidar das crianças, porque elas não estavam bem assistidas, né, com a genitora, por esses problemas de alteração de humor que ela tem, né? Então esses problemas psiquiátricos que ela tem, ela não teria condições. Eu quero saber quem aceitaria ter uma pessoa com problemas graves psiquiátricos, de mudança de humor e de ser muito violenta, deixaria um idoso para cuidar, deixaria o seu filho para cuidar. Eu acredito que, por favor, gostaria que alguém fizesse um comentário dizendo: não, eu gostaria que essa pessoa cuidasse da minha mãe idosa, cuidasse do meu bebê recém-nascido. Acho que ninguém gostaria de alguém assim cuidando do incapaz. Então eu tive na terceira vez, né, também indo à vara de família pedir a guarda, e o que aconteceu foi estarrecedor. Foi um caso que quando eu conto para as pessoas, acham inacreditável, mas eu tenho o ofício de informação ao órgão pagador. Eu cheguei, fiz todas essas informações, na vara da família, a advogada que estava comigo foi esclarecer a situação do processo, a juíza não deixou falar, né? Não deixou falar. Ao término da leitura da inicial, a juíza falou para o promotor, né, que aquilo claramente era uma questão financeira, de falta de incentivo para a mãe, que a mãe estava nervosa desse jeito por falta de incentivo financeiro, que os 39% de pensão alimentícia que era descontado do meu salário, era pouco. Qual o valor que você pagava de pensão? Você pode revelar? Sim, eram R$ 2.500, era 39%. Muito trabalhador vive com um salário mínimo, né? Sustenta a família. Sustenta a família. Então eu descontava 39%, quer dizer, 39% mais 14% que o Estado, né, eu sou professor do Estado, desconta de previdência, mais 27,5% de imposto de renda, eu ganhava menos que ela, eu ganhava 20% do meu salário. Você estava 80% do seu salário estava sendo descontado com pensão e todas essas burocracias. Com essa toda tributação, porque pensão alimentícia é uma tributação, porque ela é compulsória. A justiça ordena que tirem do seu salário. Ela não é um mecanismo comercial ou social, é tributário, porque ele é retirado de forma compulsória do seu salário. Então, nessa situação, eu disse: olha, eu pretendo pegar as crianças e eu cuidar. Aí a decisão foi a seguinte: olha, a mãe está nervosa por falta de dinheiro, então vamos aumentar a pensão de 39% para 60%. É inacreditável. Inacreditável. Apesar de ser comum. Apesar de ser comum. Verdade. 60%. Eu tive que ir à segunda instância, a minha advogada teve que correr para entrar com um recurso para a segunda instância, para 4 meses depois eu consegui reverter isso. Ela aumentou de 39%, que já é absurdo. Já é absurdo. Já passa do limite máximo de 30% de desconto de um trabalhador. Ela aumentou para 60%.
Quem queira conhecer o caso, ver documentos, né, verídicos sobre o caso, que é um processo segredo de justiça, porque é de menor, mas se a gente apagar o nome ali, a gente pode mostrar, apaga a autuação, apaga o nome do réu, né, dos autores, né, vai ver ali a decisão, né, vai ler a decisão, foi um aumento para 60% de desconto no meu salário. Foi assim, praticamente, você está vindo à justiça reclamar da gravidade das ações criminais e que você quer a guarda, então você será penalizado, você será castigado por tentar defender os seus filhos. Vamos inverter a situação um momento, pessoal. Uma mãe chega no conselho tutelar para denunciar o filho, tem denúncia de vizinhos, tem um vídeo inequívoco mostrando agressões brutais e uma foto dessa aqui, com essa lesão na perna da criança. Aí o juiz fala assim para a mãe, não, o pai está muito estressado porque ele está sem dinheiro. Em vez de protegermos a criança, você, mãe, pague mais para o pai porque ele está sendo um covarde, fazendo isso com uma criança, porque ele está recebendo apenas R$ 2.500 de pensão. Esse é o nível do absurdo que pais têm que passar no Brasil. Em outros lugares também, que a vara de família, em muitos países, está uma verdadeira abominação social. Então eu pergunto a vocês, não seria necessário uma mudança radical, né, e reformista na vara de família? Porque são crianças que estão correndo risco de vida. Pais querendo proteger os seus filhos e sendo impedidos ativamente por órgãos de proteção a menor. Pais sendo extorquidos, tendo que dar 60% do salário para uma mãe que agride e poderia ter matado a criança. E aí eu pergunto a vocês, o homem é privilegiado de fato nesse país? Porque isso que está acontecendo aqui é normal. A gente não vê isso sendo noticiado e veiculado pela mídia mainstream, mas qualquer um tem acesso aos fóruns de alienação parental no Facebook e casos absurdos como esses são diários. Pais desesperados que já fizeram de tudo e são negligenciados pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar e, como disse o Rashid, punidos por tentar fazer o que é melhor para as crianças. Então esse é o nível de absurdo da vara de família, que não tem nenhum tipo de oposição, que não é veiculado pela mídia e ainda somos obrigados a conviver com a narrativa de que os pais estão sendo privilegiados nesse país. Então fica a reflexão, e se fosse você no lugar dessa criança, querendo apoio e sendo violado no próprio lar? E se fosse você, mãe, querendo garantir a segurança do seu filho e a justiça sendo conivente com o pai abusador? Que sabemos que não acontece. Estou dizendo isso para você se colocar no lugar dos pais que estão lutando, porque não é só o Rashid não, são milhares de pais na mesma situação que perderam tudo por causa da ineficiência e corrupção do governo e de órgãos estatais. Então é um absurdo, né? Fica essa reflexão para você que acha que é uma guerra de gênero entre homens e mulheres, mas não é. É primeiramente uma tentativa de salvar crianças de pais abusadores que continuam a violar porque tem a conivência e a negligência de órgãos que deveriam estar protegendo o infante. É um absurdo, um verdadeiro absurdo.